Proclamarei a tua bondade às novas gerações, pois são tão grandes, Senhor, as obras das tuas mãos. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Eu cantarei a tua bondade e misericórdia, Senhor. Proclamarei a tua amizade às novas gerações, pois são tão grandes, Senhor, as obras das tuas mãos. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Tu és meu Deus, tu és meu Deus, pois são tão grandes, Senhor, as obras das tuas mãos. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Eu cantarei a tua bondade e misericórdia, Senhor. Eu proclamarei a tua amizade às novas gerações, pois são tão grandes, Senhor, as obras das tuas mãos. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Eu cantarei a tua bondade e misericórdia, Senhor. Proclamarei a tua amizade às novas gerações, pois são tão grandes, Senhor, as obras das tuas mãos. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Tu és meu Deus, tu és meu Deus, tu és meu Deus, pois são tão grandes, Senhor, as obras das tuas mãos. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Tu és meu Deus, tu és meu Deus, tu és meu Deus, pois são tão grandes, Senhor, as obras das tuas mãos. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Pra terminar. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Teu caráter inspira louvor, teu amor gera adoração. Legal. A mensagem do reverendo, ela é uma mensagem muito atual, ela é uma mensagem que ela tem relevância para a nossa vida, ela não é uma coisa simbólica, é uma coisa que traz mudança mesmo na nossa vida, é muito boa. Edificante e eficaz, porque ele vem falar justamente aquilo que eu creio, que só através do amor de Deus que nós podemos ser salvos e edificados aqui nessa terra enquanto vivemos. Gostei realmente da mensagem, porque explica algumas coisas. Às vezes a gente tem uma ideia errada da passagem que foi lida, né, de João, né, da primeira epístola de João 4. E eu gostei porque falou muito forte no meu coração. E eu acho que realmente hoje a gente tem que pedir a Deus o discernimento para poder saber de que espírito nós somos, né? Então hoje a mensagem foi muito boa e eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas, né, através dele, porque eu sei que ele é um enviado de Deus e está ajudando muitas pessoas, como me ajudou muito assim que eu entrei aqui. Para mim, eu achei muito válido. Eu vim orando, pedi para Deus que me desse uma mensagem, e ele falou comigo através desse culto de hoje. É marcante, forte, e Caio Fábio tem sempre essa, como se diz, essa espontaneidade de trazer mensagens que realmente são profundas dentro da palavra de Deus. Maravilha. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Vamos ler na primeira epístola de João, no capítulo 4. Eu vou tentar ser breve, porque nós já nos alongamos demais com outras coisas hoje. Então eu quero ser bem rapidinho. Se eu conseguir, né? Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, eu prometo a vocês, meus queridos. 1 João, o que foi? Para não me esforçar tanto, né? Tem gente que tem que voltar para, eu não sei para onde, mas para um lugar bem longe. Então, 1 João capítulo 4. Todos os celulares desligados,
porque o anjo Gabriel não liga para o seu celular, então desligue. Tem um pastor na Bahia que diz que o anjo Gabriel liga para ele até durante o culto, porque ele às vezes está pregando e recebe uma ligação, aí ele para, aí dá uma bronca, diz: o que? Eu já não te disse que é para não ligar na hora que eu estou pregando? E tem que ser muito importante essa mensagem, hein? Fala logo. Aí tá bom, tá legal, daí a gente fala mais tarde, tá bom, tchau. Era o Gabriel, estava aí me ligando, querendo que eu mudasse a mensagem, mas não vou mudar não. Então, o Gabriel não vai ligar, então vamos ficar todos nós, pagers, atenção total, todas as nossas convergências. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Esse texto começa nos chamando a discernir espíritos. E essa é uma convocação extremamente ampla
tanto quanto ela é sutil nas suas muitíssimas variáveis. Porque o que é um espírito? A Adriana hoje disse aqui que nós precisamos de uma vez por todas definir de que espírito nós somos. Jesus tinha dito isso lá em Lucas, no capítulo 9, quando João, frustrado por ter preparado uma recepção para Jesus em Samaria, e os samaritanos terem visto que o olhar de Jesus era o de quem caminhava célere e ininterruptamente para Jerusalém, e apenas foram gentis o suficiente para o deixarem passar, João ficou tão irritado com tal acontecimento que, não podendo cozinhar Jesus, fez o que em geral a gente faz: projeta a raiva ou transfere numa outra direção, e perguntou a Jesus: tu queres, porventura, que nós façamos descer fogo do céu para os consumir? Ao que Jesus, olhando para ele e para eles, lhes disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, e sim para salvá-las. Portanto, toda a experiência da fé, tudo que concerne a Deus, tudo que tem a ver com a verdade do ser, tudo que importa, tem única e exclusivamente a ver com a realidade e o discernimento de que espírito nós somos. Se nós somos filhos das trevas, ou se nós somos, sem nenhum maniqueísmo, filhos da luz. São linguagens que Jesus usa. Filhos do maligno, ou filhos das bodas eternas. A gente tem que decidir dentro de nós qual é o nosso próprio espírito. E isto mais do que nunca, porque nós estamos vivendo em dias de conturbação inigualável, vocês podem ter certeza. Nenhuma geração de seres humanos anteriormente à nossa viveu as complexidades, viveu as ambiguidades, viveu as sombras, viveu as nuances, viveu a multiplicidade de degradês, viveu a multiformidade de conflitos, viveu a multiplicidade de fatores, de vetores, de influências, de forças, de agentes, de poderes, de conjunções, de conjunturas, de arquiteturas, de construções que estão postas sobre cada um de nós como indivíduo, como casal, como família, como comunidade, como cidade, como estado, como país, como continente, como hemisfério, como planeta, como civilização humana na Terra. Nunca antes, jamais. Tamanho o impacto desse tempo e dessa hora, que a gente olha para algumas porções da Escritura e não precisa nem fazer esforço para entendê-las, porque parece que os tempos são os intérpretes da própria palavra. Tão parecidos eles estão ficando do lado de fora, com as afirmações extravagantes, aberrativas, superlativas, exageradas, que a Bíblia fazia até algum tempo atrás. Havia um tempo em que o esforço da intelectualidade que pregava o Evangelho era tentar diminuir o impacto superlativo das descrições da Escritura ou das palavras de Jesus, porque parecia exagero. Daí a ideia de algo apocalíptico se relacionar nas conotações da língua, na nossa percepção, a algo negativamente exagerado. Hoje, entretanto, a Escritura foi esvaziada do seu exagero. Ela está correndo risco, daqui a uns anos, de se tornar amena, de virar poética,
de não nos ter maltratado por milênios com uma descrição que fosse mais objetiva e ter feito a escolha de simbolizações e arquétipos para a gente não morrer de angústia. Porque a impressão que eu vou tendo é que a evolução da história tornará a profecia amena. Ela vai virar Salmo 23, quando comparada com a realidade que nos cercará. Então, por favor, não pensem que exageradamente há aqui um apocalipticista falando qualquer coisa, porque quem quer que olhe para mim e veja que eu não tenho cara de apocalipsismo, eu não me visto como quem pensa que o mundo vai acabar, eu não amo como quem espera que amanhã a terra seja destruída, e eu não vivo com os conformismos daqueles que acham que o que existe está entregue ao fogo. Ao contrário, há um alarme a ser feito e há uma esperança a ser esperada, gritada, pedida, clamada, demandada e acordada em todos nós. No entanto, ao iniciar a leitura desse texto, o apocalipticismo dos superlativos aos quais eu fiz referência anteriormente, vinculam logo essa ideia de discernir espíritos a gente saber quem é o cara que está encapirotado, quem é o possesso da área, quem é o indivíduo que está tomado por um espírito que veio do além, um cara que incorporou. Em geral, esse texto de 1 João 4 é usado de modo literal em sessões evangélicas de exorcismo. Quando o indivíduo está ali e o demônio está renitente e não sai, frequentemente alguém abre a Bíblia em João 4 e manda o bicho confessar se Jesus Cristo veio em carne ou não veio em carne. E aí tem uns demônios que já estão condicionados também pela teologia evangélica, e na hora que diz, ele diz: opa, chegou a minha hora. Aí quando o cara diz, confessa que ele vem em carne, ele diz, não posso. Eu já vi milhares de vezes, né? O duro é quando o bicho confessa. E aí, hein? Confessa que Jesus Cristo veio em carne. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Aí você muda a frase. Confessa que Jesus é Deus encarnado. Ele é Deus encarnado. Aí confessa tudo. E aí o indivíduo, não tendo mais como tirar o demônio, pega a Bíblia grande dele e começa a encher o processo de burdoada. Essa é a espada do Senhor. E pá, na cabeça dele, não é? Bíblia com letra grande e capa dura, para expulsar melhor o bicho. Só que esse convite para discernir espíritos tem duas mãos num tempo como o nosso. Há espíritos a serem discernidos nas regiões celestes, porque há demônios que se transformam em anjos de luz. Portanto, eu não tenho que me impressionar com nenhuma forma de expressão visível de angelicalidades, ou de caridades, ou de misericórdias aparentes, se o que está por trás disso for algo que carregue incompatibilidade com o que Jesus declarou ser o Evangelho. Portanto, cheguem vestidos de ministros de justiça ou de anjos de luz. Paulo diz que se o que eles anunciarem não for o Evangelho, mas for outro Evangelho, que sejam anátema. Mas essa é só uma dimensão que vem de demônios, de anjos, até a boca de pregadores, de ensinadores. Mas parar aí é reduzir demais o exercício do discernimento. Há que se discernir espíritos entre aqueles que convivem com a gente, porque nós sofremos e há muito mal e muito abuso
juízo sendo feito a nós, porque nós não discernimos os espíritos que às vezes dormem ao nosso lado, ou habitam a nossa casa, ou nos chamam de sobrinho, de tio, às vezes de pai, às vezes de mãe, às vezes de marido ou de mulher, às vezes de patrão, às vezes de qualquer outra coisa, às vezes de meu amor, meu amante. Mas são espíritos para serem discernidos, porque nenhum espírito mantém comunhão com outro espírito e não é afetado pela comunhão mantida. E ainda uma outra pergunta a ser feita sobre esse discernimento de espírito, que é esta: de que espírito eu sou? Porque a coisa mais fácil que tem é tentar ficar discernindo espírito fora. Será que o Bush é de Deus ou não é de Deus? E o Bin Laden? E o Saddam Hussein? Aí o cara vai pegando todas as listas de políticos. Conforme a ideologia dele, Hugo Chávez é de Deus ou é do demônio? Lula também. Aí não é discernimento de espírito, é qual é a ideologia que possui você, a partir da qual você entende o mundo. Mas não é disso que eu estou falando é de nós também termos a coragem de olhar para nós, de nos examinarmos e de perguntarmos: de que espírito eu sou? Eu sou do espírito de Cristo ou eu sou do espírito do anticristo? Porque João diz que os anticristos saem do meio de nós. Eles não saem de um outro lugar. O que eu estou propondo, antecipada e profilaticamente, é a conversão do anticristo, do anticristinho, pequenininho, crentinho, evangeliquinho, santinho, no meiozinho de nós, com outro espírito, que não é de Jesus, que não é da encarnação, que não é do evangelho, que não é da misericórdia, que não é do amor, que não é da inclusão, que não é a afirmação do amor absurdo de Deus, que declara que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E isto é o que significa confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne. Confessar que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne é confessar que na encarnação Deus se reconciliou com o mundo. Aí o primeiro espírito que eu preciso discernir é o meu. Outro dia alguém estava dizendo que nunca tinha lido o Novo Testamento, pensando na possibilidade de que aquele lobo vestido de ovelha que Jesus descreve em Mateus no capítulo 7 pudesse ser ele. Mas sempre que lia aquilo pensando nos outros. Primeira vez que ele leu pensando nele, levou um susto. Como talvez hoje, ao invés de procurar um anticristo na ONU, nem no Iraque, nem de tamanho superlativo, nem uma corporificação de poderes universais imbatíveis, mas se você fizer esse exercício menor, que João diz que tem que ser feito durante toda a história da fé, desde os dias dele, ele disse: já há muitos anticristos saindo do meio de nós, andam no meio de nós, procedem de nós, e é preciso discernir esse espírito, incluindo o meu. O meu. E como é que eu exerço esse discernimento? Há 6 afirmações que João faz aqui, e eu quero ser simples acerca delas, para ver se a gente guarda na consciência esse discernimento.
Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Qualquer espírito, e você é um espírito. Eu sou um espírito. Ou vocês estão pensando que eu sou o quê? Ou você está pensando que você é o quê? Você é um espírito. Eu sou um espírito. Por isso é que eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade, porque eu sou um espírito. Discernir os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque é tão fácil a gente não discernir nenhum espírito e nem o nosso, e pensar que porque nós estamos debaixo do guarda-chuva da religião, nós estamos sob Deus, sendo que é possível que nós estejamos sob esse guarda-chuva sem que em nós haja nada que seja procedência da graça e do amor de Deus acolhidos como consciência grata em nós, que é o que produz um novo espírito. Então, discernir espíritos, se procedem de Deus, é um exercício que vai desde as camadas celestiais até a minha própria existencialidade, a perguntas que eu faço a mim mesmo. E quais são os sinais desses espíritos que procedem de Deus e que não carregam a semente existencial do anticristo no ser? Porque é preciso parar de pensar nesse anticristo imenso, mítico, enorme, distante. João chamou tudo isso para um plano de uma relacionalidade na qual eu pudesse ter que dizer oi, alô, como vai? Para alguém que carrega o espírito do anticristo, sem que isso signifique que ele seja um endiabrado. A alma dele, o espírito dele é que perderam e não tem sintonia com o espírito do Evangelho de Cristo. O espírito de Cristo é conforme o Evangelho de Jesus. Esse espírito que procede de Deus confessa que Jesus veio em carne. Confessa que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Confessa que Ele nos amou primeiro, que todas as iniciativas são dEle, que tudo provém de Deus, que salvação é graça, encarnação é manifestação disso, de um amor que se chegou tão perto que se tornou nós. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Segundo discernimento, é que esse, que é um espírito que procede de Deus, dá ouvidos ao testemunho do Evangelho. A gente vê isso aí no verso 6, declarado da seguinte maneira: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A segunda marca é essa: a graça, o evangelho da misericórdia, a descrição desse amor acolhedor de Deus, desse Deus que é amor, não ofende o espírito que procede de Deus. Quando você vir alguém torcendo pelo inferno, torcendo pelo juízo, pedindo a Deus para esmagar a humanidade, dizendo com ódio que a justiça de Deus haverá de tomar tudo que aquele cara tem, só porque ele é ruim e eu não gosto dele, e vai dar tudo que ele tem para mim, ainda que isso seja feito em nome de Jesus, eu lhe digo, esse espírito é o espírito do anticristo. Discerna os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque o espírito que procede de Deus dá ouvidos ao testemunho do Evangelho.
O que tem a ver com a graça de Deus é acolhido, há um entendimento, há um acordo, não há dissonância, não há guerra contra o entendimento do Evangelho. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As que não ouvem e não seguem é porque não são minhas ovelhas. Portanto, a coisa é simples, o Evangelho é de Jesus, ele não tem e não padece de milhares de interpretações. Isto é mentira. Qualquer um pode chegar lá e ler com simplicidade. Se vier desviciado, se não vier pré-condicionado, se já não vier manipulado pela religião, se vier com o mínimo de isenção na observação e ler, ele vai ver o significado da boa nova. E se o Espírito dele olhar para aquela bondade de Deus, para aquele amor de Deus, para aquela sabedoria de Deus, e der razão a Deus e disser: esta é a palavra da vida, esse Espírito procede de Deus. Se não disser isso, não procede de Deus, mesmo que se batize cristão. Terceiro sinal é que esse Espírito que procede de Deus manifesta o amor de Deus, amando o próximo. Os versos 7 e 8 deixam isso assim de uma maneira pragmaticamente clara. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O Espírito que procede de Deus manifesta o amor de Deus amando o próximo. Não existe essa história de verborragia para cima, amores abstratos, platônicos, gregos, com a celestialidade, com um Deus Zeus. Que eu fico aqui, hoje em dia no nosso meio, tem até gente que fica sentindo o cheirinho do cabelo de Jesus. Passa aqui, Jesus. As coisas vão ficando assim todas tão sensoriais, sabe? Com um Deus que parece uma deusa, uma musa maravilhosa, cheirosa, deslumbrante. E fica tudo para cima, para o abstrato, para o nada, para a camada de ozônio, para coisa nenhuma. E aí vem esse Deus que não tem conversa fiada, só tem conversa de graça, nunca fiada. E diz: olha, eu sou amor, aquele que ama é nascido de mim, quem não ama não nasceu de mim. Aquele que odeia não me conhece, porque eu sou amor. Logo, se eu sou amor e ele me conhecesse, ele não odiaria. Se ele odeia, é porque ele não me conhece. Agora, como eu sou amor e se ele ama, a única maneira que ele tem de manifestar amor por mim, já que ele não me vê, ele não toma café comigo, ele não sente o meu cheiro de manhã cedo, ele apenas crê e anda pela fé. A manifestação do meu amor na vida dele, do amor dele por mim, acontece no nível relacional. Por isso, aquele que me conhece e que me ama, ama o próximo. E aquele que não ama o outro, seja ele que outro for, mas antes o odeia, esse nunca me viu nem me conhece, por uma única razão: eu não sou ódio, diz Deus, eu sou amor. Dava para ser de Deus e odiando, se tivesse dito, pois Deus é ódio. Mas como está dito, pois Deus é amor, quem não ama não procede de Deus, não é nascido de Deus e não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí não tem que haver um discernimento assim mirabolante: deixa eu sentir as vibrações do lugar. Aí o cara vai andando, deixa eu sentir se tem alguma coisa ruim nesse lugar ou nessa pessoa. Aí fica ali do lado, quer tirar o pulso, quer não sei o quê. O Evangelho e Jesus ensinam simplicidade.
Se ama, procede de Deus. Se não ama, não conhece a Deus. E aí vai adiante e diz que para discernir os espíritos se procedem de Deus, basta observar se ele resiste ou não resiste à graça da vida de Deus em nós, conforme diz o verso 9. Porque se resiste à graça de Deus em nós, esse é um espírito que não procede de Deus. Ao contrário, aquele que é da parte de Deus, nasceu de Deus e procede de Deus, reconhece que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós vivamos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Quando a gente procede de Deus, não existe nenhuma resistência no coração em relação a acolher a procedência de Jesus, porque não é possível, gente. Não é possível ninguém, nenhum ser humano, eu não consigo entender, nem do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, em lugar nenhum do planeta, ninguém que seja apresentado a alguém como Jesus. E que venha odiá-lo, e que não proceda do mal, me desculpem. Não dá para mim, a menos que o cara tenha confundido completamente, tenha vivido num ambiente tão cristão, neurótico, paranoico, opressivo, supressivo, tirânico, esmagador, aonde as imagens se misturaram e ele nunca veio a conhecer o Evangelho, só conheceu a religião, e aí o Cristo que acerca a quem se fala e se a ele relata, está tão relacionado a uma construção monstrificada que o indivíduo repudia. Mas não sendo esse o caso de um trauma psicológico, não dá na minha mente para entender que algum ser humano que seja apresentado a alguém que viva, exista, haja, ame, se mostre, acolha, confronte, tenha senso de justiça, de propriedade, de bom senso, de misericórdia, de amor, de capacidade de entrega até a morte, e morte de cruz, e de se dar fielmente até por aqueles que o odeiam, e vir a odiá-lo. Sinto informar a quem estiver aqui na TV ou em qualquer lugar, esse tal não procede de Deus. Olhar para Jesus e rejeitar Jesus é assinar um atestado de diabolice existencial. Isso não tem nada a ver com religião nem com credo, tem apenas a ver com o repúdio da encarnação do amor e da misericórdia. E só um ser diabólico repudia amor e misericórdia. E mais do que isso, para a gente saber quem são esses espíritos que procedem de Deus, a gente logo vê o sinal quando essa pessoa confia que o amor gera amor, conforme está dito aqui entre os versos 10 e 17. Nisto consiste o amor, em que nós fomos provocados pelo amor de Deus, e porque o amor de Deus nos provocou, dando Ele seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, então isso gera amor. Nós nos amamos uns aos outros por causa do fato de que Ele nos amou primeiro. Portanto, quando o Espírito procede de Deus, ele crê que amor gera amor. Portanto, se ele foi engravidado pelo amor de Deus, se a semente da bondade divina foi gestada dentro dele, não é possível que ele dê um outro fruto para o lado de fora, que não seja fruto também de amor, ainda que não seja esse amor infinito, porque a ele nada pode se comparar, mas que sejam filhotes mínimos e finitos, mas que pelo menos desabrochem com o gosto daquilo que, em sendo provado, faz bem para a vida, é misericórdia, é gosto
gesto de graça na boca de quem nos toca. Esse espírito procede de Deus, do contrário, não. E por último, você discerne e prova os espíritos se procedem de Deus quando você os vê crendo no amor de Deus e ficando assim liberto de todo medo, inclusive o principal medo, que é o medo de amar o outro. O texto prossegue e diz: olha, porque Deus é amor, a vontade dele é uma só, é que nós fiquemos tão descansados no amor de Deus, que nós tenhamos toda a confiança nesse amor que nos amou primeiro, que se encarnou, que se entregou, do qual nós somos oriundos, onde está o nosso berço, nossa origem, a nossa procedência, nosso genoma mais essencial. E porque nós fomos provocados por Ele, gerados por Ele, agora, o que existe dentro de nós é essa impossibilidade de não repetirmos essa graça, essa misericórdia na vida, mergulhando nesse descanso, porque assim como Ele é, nós também somos deste mundo, significando dizer que eu sei que, estando no amor dele, ainda que eu seja como ainda sou, eu já sei que nele já me tornei aquilo que um dia plenamente serei na vida. Por isso, se eu estou no amor dele, eu tenho a confiança perante o juízo, eu não tenho medo nenhum, porque quando eu descanso no amor dele por mim, que me amou primeiro e que gera em mim o tipo de amor que se reproduz em fruto de amor que toca o meu próximo, eu posso ir para qualquer dia do juízo com plena confiança, porque o verdadeiro amor tira fora a fobia de todo medo e, sobretudo, arranca de nós a fobia do medo, pior de todos os medos, que é o medo de amar o irmão, que é o que nos diaboliza profundamente. Se a gente soubesse de onde procedem a maior parte dos nossos males, a gente ia ficar assustado, mas a maior parte dos nossos males procede do medo de amar o outro. E aí a gente vai se enfeiando por causa disso, se monstrificando por causa disso, se degradando, se armando, vai se frankensteinizando, vai se tornando um ser completamente espinhoso, vai criando híbridos, vai desenvolvendo chifres na alma. Porque o pior de todos os medos é o medo de amar o outro. E enquanto a gente não perde esse medo, a gente não experimenta a grandeza do amor de Deus em nós, porque esse amor de Deus que nos amou primeiro haverá de crescer tanto mais em nós, quanto mais nós tenhamos a disposição de nos dilatarmos para amar o outro, de tal modo que o amor ao outro acaba por determinar a expansão do meu amor por Deus. E o amor a Deus, para ser amor genuíno, tem que determinar em mim uma expansão relacional, corajosa, confiante, que sabe que não há ninguém que possa me fazer mal nem me trair, porque aquele que poderia me fazer mal resolveu me fazer bem, aquele que poderia me acusar resolveu advogar a minha causa, e ele é o que me amou primeiro. E se eu fui primeiro amado por ele, quem quer que, tendo me amado depois, deixe de me amar, não vai tirar nenhum pedaço de mim, porque o que me mantém vivo não são os amores que eu recebi depois, o que me mantém vivo é o amor que eu recebi primeiro. E quando a minha confiança está nesse amor que eu recebi primeiro, essa confiança lança fora todo medo. Eu perco medo de morrer, eu perco medo de ser julgado, eu perco medo de qualquer coisa, eu perco medo dos falsos profetas, eu perco medo do anticristo, eu perco medo de tudo, e sobretudo eu perco medo de amar, porque eu não tenho mais a fobia de me proteger. Eu sei que eu estou guardado no amor daquele que me amou primeiro, e por isso eu declaro que aquele que vive em mim é maior do que aquele que está no mundo. Esse é o discernimento para o meu espírito,
para saber se eu sou de Deus, conheço a Deus, amo a Deus, quero andar com Deus. É discernimento para se olhar em volta e ver o que procede de Deus e o que não procede de Deus. É discernimento para avaliar anjos, demônios, castas, espíritos ou qualquer manifestação de qualquer natureza. O que procede do amor de Deus é de Deus. O que não procede do amor de Deus não é de Deus. O que carrega ódio é do diabo. O que carrega amor vem de Deus. Assim é a vida. O resto é a invenção de quem deseja nos enganar, nos afastar da verdade e tirar de nós o privilégio de sermos procedentes de Deus. Espíritos nascidos em Deus, que conhecem a Deus e que amam, pois Deus é amor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos pegar nas mãos uns dos outros. Todo silêncio. Vem, visita a tua igreja, pois sem a tua graça ela murcha ficará e sem vigor. A sua alma, exercite a sua alma, o seu espírito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, e seguirão os meus irmãos, e todo o povo de Deus, e todo aquele que invoca o nome de Jesus, e todo aquele que, mesmo não sabendo o nome de Jesus, sabe que há alguém como Jesus sobre a vida, que sobre ele e sobre todos resplandeça a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, hoje e sempre, e que a graça de Deus,
do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O amor eterno, que nos amou primeiro, que tomou todas as iniciativas e que o poder, a alegria, a energia, o fruto, a unção, os dons, a cura, a criatividade, a arte, a sensibilidade, o gosto, o apetite, a vida, a esperança no Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.
Taylor Eustache on saxophone and flutes. And Karen Briggs on violin.